Bom, boa noite. Me chamo Antônio Félix Neto. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de agricultura de precisão, que é do professor Alan. O grupo se compõe por mim e pelo Pedro Augusto. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da soja. Ela é uma cultura, uma das atividades agrícolas mais importantes e cultivadas em todo o mundo. Ela veio da Ásia, mais especificadamente da China. Ela se tornou um dos principais cultivos agrícolas devido à sua versatilidade e valor nutricional. Ela aborda brevemente a história, a importância econômica e os aspectos culturais relacionados à soja. Ela tem uma longa história que também remonta a 5.000 anos na China, onde era inicialmente cultivada para fins de alimentação. Com o tempo, ela se tornou popular, cresceu e a soja desempenhou um papel fundamental na dieta asiática. Durante séculos, ela foi cultivada e transformada em diversos produtos, como tofu, miso e o molho de soja. Eu vou falar sobre um pouquinho da importância econômica. No cenário atual, ela é a cultura que tem um aspecto global. Ela é a que é o top 1. Ela tem como 125 milhões de produção. Ela desempenha um papel vital na indústria de alimentos, na produção de óleo vegetal, ração animal e biocombustíveis, como o biodiesel. Ela é um dos principais fatores de proteína vegetal utilizado na alimentação humana e animal, além de garantir com folga a segurança alimentar do país. O agronegócio também ele exporta para importantes mercados consumidores, como a China e a Europa, e ela contribui também como a entrada de recursos no país. Cidades onde se produz soja tem melhor índice de desenvolvimento humano. Então, como você pode ver aqui no gráfico que eu coloquei, a soja é o top 1, embaixo vem a cana, depois vem o milho. Eu vou falar também sobre um pouquinho do ciclo dela. Ela tem todo um processo antes de você cultivar ela. Você faz uma semeadura até a colheita. Então, esse ciclo ele é composto por várias etapas, como o preparo do solo, semeadura, germinação, crescimento vegetativo, floração, formação das vagens, a maturação, a colheita e a pós-colheita e a rotação de culturas. Agora eu vou comentar sobre os estágios fenológicos da soja. A fenologia da soja é o estudo do desenvolvimento da planta ao longo do tempo. Então, é todo o processo da data do plantio até a colheita dela. Então, como vocês podem ver aí, tem o VE, o VC, o V1, o V2, o V3, o R1, o R3, o R6, o R7 e o R8. Nos próximos slides, o Pedro vai estar mais explicando especificadamente o que é cada um. Agora, o calendário de manejo de soja. É o MIP na cultura da soja, as principais pragas. Dentre os estágios fenológicos da soja. Então, o VE é o lagarto elasmo, do V0 até o V3. Então, você tem que estar fazendo aquele processo de pulverização para contra essa praga. A lagarta falsa medideira, que é do V6 até o R6. A lagarta da soja é do V3 até o R6. Então, tem vários tipos de pragas para você estar combatendo, para você ter uma boa... Agora eu vou falar sobre condições climáticas. Ela tem uma temperatura ideal para o desenvolvimento da soja, que é de 20 a 30 graus. Temperaturas menores, de 10 graus para baixo, ou temperaturas maiores, de 40 graus para cima, você pode ocasionar na perda, né? Então, você pode perder a sua soja. O consumo de água dela, para você ter um bom rendimento na soja, varia de 450 a 800 milímetros de chuva. O consumo máximo durante a floração e o enchimento de grãos é de 7 a 8 milímetros por dia. O tipo de solo pode ser cultivado principalmente em todo o território brasileiro.
Ele não cultiva em solos menos de 15% de argila, então se você tiver um solo onde é menos de 15%, ele geralmente não vai dar uma boa produção. E textura média do solo é de 30% a 35% de argila. Solos rasos possuem uma capacidade de armazenamento da água. Em condições de chuvas excessivas, pode apresentar problemas de drenagem. Agora eu passo a palavra para o Pedro. O Pedro vai dar uma comentada sobre vazio sanitário. Boa noite, professor. Não sei se é esse horário que o senhor está vendo. Primeiramente, eu vou falar sobre o vazio sanitário. O vazio sanitário ele é um período de ausência de qualquer tipo de material vegetal de 3 tipos de cultura que ele ocorre. Geralmente ocorre na cultura do algodão, da soja e do feijão. Da soja é para eliminar a ferrugem asiática, do algodão é para eliminar o bicudo, que é uma das principais pragas, e do feijão é para eliminar um tipo de percevejo desse modelo. Então, foi um modo que se encontrou. É muito utilizado atualmente hoje, que geralmente quem define essas datas são a Embrapa, e esse período ele pode variar conforme a região. Então, a gente tem que estar sempre atento às divulgações da Embrapa. Bom, eu vou falar um pouco sobre o NDVI agora, que é a diferença normalizada, que ela é um modo de informar se está tendo cobertura vegetal. Primeiramente, se precisa de uma cobertura vegetal, é o índice de refletância da radiação solar que a planta gera. E ela vai meio que te apresentar nos 2 extremos, se é uma planta saudável ou não, tendo meio que os intermediários. E ela é definido por valores de -1 até 1, sendo -1 uma planta quase inativa e 1 uma planta totalmente saudável. Bom, a gente escolheu uma área na cidade de Santo Anastácio, no estado de São Paulo. O nosso talhão tem uma área de 94,8 hectares. O talhão se encontra nas coordenadas disponibilizadas. Primeiramente, a gente pôde deduzir que no nosso talhão é feita uma integração lavoura-pecuária. Então, é feito pastagens. Então, primeiramente, ele foi feita totalmente a dessecação no dia 10 de outubro. Após isso, a gente percebeu que essa dessecação foi feita, pois os valores médios se encontram entre 0,33 e 0,66, que é uma vegetação moderadamente sadia, partindo para uma vegetação com algum tipo de deficiência, sendo que você pode perceber algumas manchas de deslocamento de máquinas. No dia 17 de outubro, continuava ainda um pouco mais amarelado, partindo de 0 a 0,33, que seria totalmente a ausência de vegetatividade da planta, informando algum tipo de deficiência ou ausência de material vegetal. No dia 27, como a gente acompanhou em alguns folhetos, foi quando praticamente já começou a haver uma parcial germinação de todo o talhão, principalmente das áreas que se encontram em verde, que é uma área que parte de 0,33 a 0,66 no NDVI. Nessas áreas em amarelo, provavelmente são áreas que a população de plantas está germinando, e são áreas que têm um tipo de solo um pouco mais desnivelado nutricionalmente em relação às outras. No dia 7 de novembro, que é o estado vegetativo, a segunda maior índice de vegetação que acontece durante a planta, a gente já vai ter valores partindo de 0,66 até um 0,80 ali, não tem um pico de 1 que geralmente ocorre no processo de reprodução. Como pode ver, é uma imagem praticamente totalmente uniforme, padronizada, somente tendo alguns riscos, que é o braço do pivô, que a refletância teve um certo entrave, que seria as hastes metálicas. Aí provavelmente a gente teve um pico de vegetação que foi no nível 1, que seria 1, que é uma planta totalmente sadia, no nível mais alto. No acompanhamento de maturação, a gente fez algumas pesquisas e descobrimos que a fazenda trabalha com um sistema de dessecação. Então pode-se perceber que tem algumas manchas, que é um local que
devido à planta já ter um menor acúmulo de massa vegetal, ela teve uma resposta muito mais rápida que determinadas áreas que tinham maior volume ao tipo de ativo que foi empregado na dessecação dela. Então ali você já vai ter plantas de 0 a 0,66 de NDVI trabalhando, que são plantas com uma leve ausência e plantas levemente moderadas. A gente tem em branco um pedaço de nuvem atrapalhando a nossa visualização. E no dia 4 de março, a gente teve a colheita teve início na sexta, que foi no dia 3, e no dia 4 a gente teve o término dela. A gente acompanhou essa colheita, foi uma área escolhida para desenvolvimento do nosso TG, e a gente percebeu que eles começaram da parte mais baixa para a parte superior. A gente também fez umas pesquisas no site do INPE e a gente descobriu que as temperaturas variaram das ideais da planta. Não tendo temperaturas abaixo de 20 e superiores a 30, tendo ali uma margem de erro de 31 a 32, que foram os picos maiores, sendo que a planta tem esse nível tolerado, levando em consideração que a gente vai ter uma variedade ali mais tolerável ao calor. Essa foi a somatória térmica que a planta teve ao longo do seu plantio até a data da sua colheita, que são 2.124 graus. Esse é ao longo de todo o talhão. A gente percebeu ao final desse estudo que o solo ficou adequado, as temperaturas foram bem ideais para o cultivo da colheita, a produtividade foi uma produtividade esperada e não tão catastrófica como determinados outros locais que não tiveram resposta, já que a gente teve uma disponibilidade hídrica muito maior que determinadas áreas. Aí também a gente desenvolveu que a utilização desses tipos de software para acompanhamento, medição de temperatura, necessidade hídrica veio muito no momento ideal, e levando em consideração que a gente passa por momentos adversos em relação às temperaturas climáticas, levando em consideração uma ausência de chuvas, períodos de plantio ficando cada vez mais estreitos, levando em consideração que as chuvas estão começando cada vez mais tarde e picos de temperaturas maiores. Uma nova solução que a gente tem encontrado, que pode ser que melhore ao longo dos anos, seria o incremento de novas variedades que suportassem melhor o calor, já que visto que nos últimos anos vem acontecendo o aquecimento térmico do planeta e o pico de temperaturas vai começar a passar das casas dos 31, 32, como vem sendo feito. Aqui é a bibliografia de todos os dados que a gente obteve e a gente agradece.